Boa tarde a todos. Sou Saulo Martini, gerente de controladoria e relações com investidores do Grupo Eternit S.A. Estamos iniciando a conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Para esse evento, contaremos com a participação do Paulo Andrade, nosso diretor-presidente, e do Vitor Malman, nosso diretor financeiro e de relações com investidores. Lembramos a todos que qualquer pergunta ou dúvida, que elas devem ser direcionadas através do Q&A desta conferência. Agora passarei a palavra ao Vitor. Vitor, por favor. Muito obrigado, Saulo. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o call de resultados do terceiro trimestre de 24. É um call muito especial. É o primeiro call depois da saída da empresa da recuperação judicial, que se deu em agosto. É o meu primeiro call na empresa, não estando em recuperação judicial, né, já que eu ingressei em outubro de 2018 e a empresa já se encontrava em recuperação judicial. Então, talvez o evento mais marcante até na história da companhia, né, nesses 84 anos de atividade, tenha sido esse trimestre. Nós temos saído da recuperação judicial, que foi um processo muito importante para que houvesse uma reestruturação da companhia de forma a assegurar a perpetuação das suas atividades. Esse trimestre também foi um trimestre de recuperação de desempenho operacional, como nós vamos ver a seguir. Começando, então, pela conjuntura e mercado, os indicadores macroeconômicos, como a gente sempre reporta, tem assim sinalizações contraditórias, né? Por um lado, um aumento na expectativa de crescimento do PIB, né? Então, nessa versão do Focus aí estava com 3,05, enquanto em junho tínhamos 2,15, então houve um crescimento acima das expectativas até o momento. Por outro lado, também uma expectativa de crescimento do IPCA e, consequentemente, uma expectativa de crescimento da taxa Selic. Então, nós estamos com o mercado com crescimento, mas com as condições de inflação e, por consequência, de juros não tão favoráveis. Pegando indicadores, lembrando que o nosso público-alvo, né, nossos clientes, são especialmente o consumidor final nosso, são clientes, são pessoas situadas na classe média, média-baixa. Então, a gente tem alguns indicadores voltados para endividamento das famílias, que apresentou um ligeiro recuo para 77,2, o que é positivo. Por outro lado, novamente, o nível de inadimplência apresentou uma pequena elevação para 29% das famílias. O índice de confiança do consumidor também apresentou um crescimento. E indo diretamente para o nosso segmento, né, o desempenho da indústria de materiais de construção, apurados indicadores da Abramat, sinalizam um valor acumulado em 9 meses desse ano, um crescimento de 5% frente ao ano anterior, e a Abramat está projetando um crescimento no ano de 4,5%, revisando a expectativa, a projeção anterior de 3%. A gente observa no gráfico que esse crescimento positivo em 24 vai interromper um período de 2 anos de queda entre 22 e 23. E estaremos retornando a uma performance positiva. E como a Eternit se comportou nesse ambiente? Esse trimestre foi um trimestre marcado por uma recuperação expressiva dos nossos principais mercados, e vou começar pelas telhas de fibrocimento, no comparativo com o trimestre, um crescimento de 14%, e especialmente em relação ao segundo trimestre do ano, um crescimento de 16%. Nós tivemos um primeiro trimestre com acumulado de cerca de 145 mil toneladas, então esse é o terceiro trimestre, ou segundo trimestre de crescimento, né? O ano teve aí no primeiro trimestre 145 mil, 153 no segundo e 178 agora. Esse terceiro trimestre é um crescimento de 16% frente ao segundo trimestre. Então, isso é uma notícia bem positiva, visto que a companhia investiu nos últimos 3 anos, de 2021 a 2023, volumes significativos
em especial no crescimento de capacidade, com a compra da Confibra e com a implantação da fábrica nova em Caucaia. E com esse resultado desse trimestre, a gente alcança aí um nível de ocupação em torno de 60% da nossa capacidade instalada. Comparativamente ao ano, temos aí um crescimento de 4%, que também está razoavelmente em linha com o que nós vimos ali da Abramat. Em termos de sistemas construtivos, né, lembrando que é um segmento que engloba placas cimentícias e painéis destinados à construção a seco, à construção modular. Tivemos, nesse trimestre, novamente um bom desempenho, um crescimento de 11% frente ao trimestre anterior e de 6% frente ao mesmo trimestre do ano passado. E mais expressivo é o acumulado do ano, né, um crescimento de 19%. Esse segmento tem crescido com taxas de 2 dígitos desde 2020, e é uma aposta importante da companhia como um canal de crescimento, visto que ele ainda é bastante incipiente no mercado brasileiro. Em termos de margem, a gente observa uma recuperação da margem bruta, que alcançou 14% nesse trimestre, ainda inferior ao terceiro trimestre, com 17%, mas melhor do que o segundo, onde nós tivemos 12%. Esse aspecto, nós temos aí 2 fatores antagônicos. É um cenário de recuo de preços, o mercado está ofertado, o setor trabalha com um nível de ocupação aí em torno de 60%, portanto, numa disputa mais acirrada no mercado, isso leva a um recuo de preço. Isso é o lado negativo. O lado positivo que fez essa margem recuperar foi que, obviamente, com o aumento das vendas e aumento da ocupação da capacidade instalada, nós passamos a ter um custo de produção menor do que na situação anterior. Cabe ressaltar também que essa venda de 6.700 toneladas no terceiro TRI de sistemas construtivos constitui recorde desde que iniciamos essa atividade, recorde de vendas trimestrais. Indo para o segmento de crisotila, nosso segundo outro importante segmento, tivemos um crescimento, as vendas nesse trimestre alcançaram 50 mil, um patamar muito próximo do que foi no terceiro TRI do ano passado, e um crescimento expressivo de 23% frente ao segundo TRI. Então, o primeiro semestre desse ano foi um semestre fraco para exportações de crisotila, em função de limitações de oferta de produto decorrente de questões de parada para manutenção no primeiro TRI, incidência de chuvas aí ao longo do segundo TRI também na região. Isso fez com que nós tivéssemos aí 2 trimestres com vendas na ordem de 39 e 40 mil. E agora, a gente chegando a 50 mil, é um crescimento bastante expressivo. No acumulado do ano, entretanto, fruto aí desse primeiro semestre não tão com desempenho de venda não tão forte, tivemos um recuo de 9%. O mais relevante aqui é que a mina conseguiu entregar aí esse patamar de 50 mil no trimestre, que representaria a nossa meta aí de 200 mil ao ano. Em termos de margem bruta, o efeito do volume de vendas é transparente nesse gráfico, né? Temos uma margem de 49%, no mesmo patamar que tínhamos no terceiro TRI de 23%, e não por coincidência, o volume de venda de ambos estava em torno de 50 mil toneladas. À medida que nesse segundo TRI tivemos uma produção menor e, em decorrência, um volume de vendas menor, a parcela de custo fixo pesa e, por isso, a margem bruta havia recuado para 42%, mas agora sobe para 49%, um ganho de 7 pontos percentuais. No segmento de telhas de concreto, o acumulado, o trimestre contra trimestre, apresenta um crescimento de 11%, a exemplo dos demais segmentos. Entretanto, na comparação com o trimestre anterior, esse segmento é o único que apresentou um recuo de 7%. Entretanto, no acumulado do ano, ainda temos um crescimento de 4% e, especialmente nesse trimestre, uma recuperação de margem bruta na venda de telhas de concreto. Bem, fruto do crescimento que nós observamos de todos os segmentos em relação ao terceiro trimestre de 23, a receita líquida apresentou um crescimento no
trimestre contra trimestre, de 14%. Mais expressivo foi o crescimento frente ao segundo trimestre, um crescimento de 20%, e onde se destaca, no mercado local, como eu comentei, um aumento do volume de vendas, entretanto, contrabalançado por uma retração no preço. O fato importante foi que esse ano nós estamos com a unidade de calcaia operando desde o início do trimestre, e é importante ressaltar que nesse terceiro trimestre o nível de ocupação de calcaia alcançou 85%. Ela está desempenhando acima da média do grupo como um todo. O mercado Sudeste e Sul está bem mais disputado, o que mostra o acerto da colocação da unidade lá no Ceará. Em termos de mercado externo, apesar de termos tido um acumulado, um crescimento discreto e até em termos de volume uma pequena queda, o preço médio apresentou uma evolução muito grande, seja pelo mix de produtos, seja pelo efeito do dólar, já que nós estamos falando de exportações. Resumindo isso, o nosso lucro bruto cresceu 9% frente ao trimestre anterior, com forte participação do segmento de crisotila, que teve esse aumento expressivo de preço médio, e do lado de fibrocimento, por um lado, aumentou o volume, entretanto, o preço médio caiu e, de certa forma, tivemos um aumento de custos fixos pela entrada em operação da unidade calcaia. O nosso lucro bruto nos 9 meses alcançou, então, R$ 199 milhões, dos quais 60% nesse momento, nesse período, foram representados pela exportação de crisotila e cerca de 40% veio do fibrocimento. Em termos de despesas com vendas, o ponto principal aí é que nós estamos nesse patamar de cerca de 10% de despesas com venda em relação à receita operacional líquida, comparando trimestre contra o mesmo trimestre anterior, esse crescimento de quase 6 milhões se dá basicamente pelo crescimento nas despesas de embarque, em parte isso decorrente da própria variação cambial, já que essas despesas são feitas e são denominadas em dólar. Em termos de despesas gerais administrativas, tivemos, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, um crescimento de 4,5%, muito próximo aí do que seria uma inflação no período, mas acrescentando que, em relação a esses 2 trimestres, no ano de 23, nós não tínhamos a operação da unidade calcaia. Aqui estamos falando não de custo fixo, mas do DGA, da despesa geral administrativa da unidade. No acumulado do ano, se observa um recuo de 5%, e no ano de 24 tivemos 2 eventos. Tivemos um evento, uma reversão de provisão de bônus para a administração, que favoreceu o resultado de 24, e no ano de 23 nós tivemos verbas rescisórias nesse período que não ocorreram novamente no ano de 24. Então, o DGA, então, as despesas gerais administrativas acumuladas, recuaram 5% no período. Indo para o EBITDA recorrente, que reflete bem a nossa performance operacional, nós tivemos, em relação ao terceiro TRI de 23, um recuo de 7%, mas eu gostaria de ressaltar a forte recuperação, no terceiro TRI desse ano, frente ao segundo, com um crescimento de mais de 2 vezes o valor anterior. Com isso, nossa margem EBITDA recorrente alcança 10%, retornando a um patamar de 2 dígitos, lembrando que nós tivemos aí esse primeiro semestre, como eu falei, mais fraco, em especial o primeiro trimestre. Isso fica muito claro quando vamos para o lucro líquido do trimestre de 18,6 e o acumulado do ano de 30 milhões e meio. A soma das parcelas do segundo TRI e do terceiro TRI praticamente compõe o resultado do ano, visto que o resultado do primeiro TRI foi bastante fraco. Na comparação do terceiro TRI de 23, ocorre um recuo no nosso lucro, mas temos que lembrar que no terceiro TRI de 23 nós registramos um resultado que antigamente se chamava de não operacional, da venda de
de créditos relacionados a empréstimo compulsório da Eletrobras. Indo para o endividamento, boas notícias. O endividamento líquido da companhia totalizou 606 milhões no final do terceiro trimestre. Isso representa um mesmo patamar que nós observamos no terceiro TRI de 23, e um recuo de cerca de 38 milhões frente ao segundo TRI de 24. Então, fizemos uma redução expressiva no endividamento líquido. Boa parte disso fruto da queda na dívida bruta, ela alcançou 123 milhões, cerca de 123 milhões no fechamento do ano, um recuo de 13% frente ao fechamento do ano passado, 31 de dezembro, o que representa uma redução de 19 milhões. Nas linhas de longo prazo, basicamente, nós temos aquele financiamento base que foi utilizado para a construção da unidade em Manaus e as duas linhas de longo prazo que foram captadas para fazer frente ao desembolso da unidade de calcaia de fibrocimento. Uma captação Finame Capital de Giro de 30 milhões e duas operações de CCE de 26,6 milhões. Em termos de endividamento de curto prazo, nós fechamos o trimestre com cerca de 40 milhões em ACE, que é uma linha que a empresa acessa a um custo bastante competitivo, cerca de 8% ao ano. Então, é uma operação bastante interessante. De qualquer forma, houve o recuo, teve uma parcela expressiva do recuo do endividamento bruto decorrente da redução do nível de desconto de ACE. Quando a gente observa o perfil da dívida, considerando a parcela de curto prazo das linhas de longo prazo, mais o valor de curto prazo do ACE, cerca de 48% está no curto prazo e 52% no longo prazo. Em termos de dívida concursal, resumidamente, a dívida concursal hoje é basicamente o financiamento do BASA. Nesse período, fruto do aditivo aprovado e homologado agora em agosto, que resultou na saída da companhia do processo de recuperação judicial, ou do encerramento desse processo, a companhia, então, fez pagamentos da ordem de 7 milhões, basicamente os credores classe 1 que estavam no quadro até aquela ocasião, e também o pagamento da amortização do empréstimo Brasa. Com isso, hoje, o saldo a pagar do BASA é de 26 milhões e meio, ele é quitado até 2031, há uma taxa pré-fixada de 7%, então vai ser pago na curva do empréstimo normalmente. O restante, de cerca de 4,5 milhões de reais, são credores que não compareceram para recebimento. Tá? Então, tirando a dívida do BASA, deve ter cerca de 70 mil reais de novos credores trabalhistas, quem estavam no fechamento de setembro, que, inclusive, já foram quitados ao longo de outubro. É bom lembrar que esses 4 milhões e meio eles permanecerão no nosso balanço, não tem mais nenhum tipo de... não sofre mais nenhuma atualização ou incidência de juros, eles vão perder materialidade à medida com o passar do tempo, mas nós não daremos, eles continuarão registrados no nosso balanço. E agora um breve histórico do que foi a recuperação judicial. Eu acho que deve ser o último trimestre que a gente fala dela, mas só para fazer uma linha do tempo aí. Em março de 18, especialmente 19 de março de 18, nós ajuizamos o pedido de recuperação judicial, e essa data é fundamental porque dívidas, créditos decorrentes de fatos geradores anteriores a essa data serão pagos nos termos estabelecidos no plano de recuperação judicial e seu primeiro aditamento. Então, nós saímos do processo de recuperação judicial, mas o que consta do plano e do aditamento é o que regula como pagar qualquer crédito que tenha como fato gerador data anterior a 19 de março de 2018. Em abril de 18, houve o deferimento por parte do juízo. Em maio de 19, então, praticamente um ano depois, aprovamos o plano na Assembleia Geral de Credores, e, a partir daí, começamos a cumprir o plano, lembrando que, nesse interregno, houve um questionamento por parte de credores da classe 1, o que fez com que nosso processo demorasse mais do que
os indicadores financeiros indicariam, né? Nós estávamos numa situação já bastante confortável de cumprimento do plano, já a partir de 2022, mas, entretanto, persistia uma questão, uma discussão em relação à forma de pagamento da classe 1, e, como eu já manifestei, isso era muito importante para nós, porque qualquer ação, qualquer crédito que se configure como classe 1 será pago nos termos previstos no plano. Em função da demora na solução jurídica, nós ingressamos em negociações com os novos credores, porque os credores originais já tinham sido quitados, e fizemos, então, um pedido de homologação do primeiro aditamento, isso em outubro de 23. Terminou sendo realizada uma Assembleia de Credores em maio de 24, que aprovou, sem voto contrário, a proposta do aditamento, e, com isso, em agosto, o juízo da segunda vara de falência, então, decretou a sentença de encerramento do processo de recuperação judicial. Então, com isso, encerra-se o capítulo da recuperação judicial na companhia. Em termos de mercado de capitais, as ações fecharam o trimestre a 5,61, comparando com o valor patrimonial, fechamos a 44% do valor patrimonial, né, com desconto, uma queda frente, estamos observando uma queda no valor das ações. Vamos ver se a gente consegue agora, com a saída da recuperação judicial, com o resultado da operação desse trimestre melhor, ter uma percepção melhor por parte do mercado. Em relação ao nosso valor de mercado, então, estava em 347 milhões, uma base acionária de cerca de 24 mil acionistas, sendo que 60% do nosso capital está na mão de pessoas físicas. Finalizando, como evento subsequente, né, na reunião de conselho realizada ontem, foi aprovada, então, nos termos da política de distribuição de política de dividendos do seu capital próprio, recentemente atualizada, em 13/9, foi declarado, então, 3,2 milhões de reais a título de juros do capital próprio, o que representa cerca de 5,2 centavos por ação, e que serão pagos, conforme preconiza a política, no último dia útil de março de 25, que é o dia 31 de março. Bem, era isso que eu tinha a dizer. Vamos entrar agora na sessão de perguntas e respostas. Estou aqui com o Paulo, também ingressa no nosso call. E vamos lá para as perguntas. Uma pergunta só? É isso? Uma pergunta só. Então, vai ser a pergunta que nós vamos falar meia hora sobre ela. Uma apresentação clara como a sua, né? Espero que sim, né? Por quanto tempo a companhia amargura baixos lucros e, consequentemente, baixos dividendos? Obrigado. Bem, na verdade, nós voltamos a pagar dividendos a partir de 2022, fruto do resultado de 21, ainda em recuperação judicial, né? Isso era bastante atípico. De fato, o resultado de 21 foi bastante expressivo, né? Foi um boom, foi um ano histórico para o setor de material de construção. Depois disso, tivemos aí, em 22, um recuo, e, como eu mostrei até nos indicadores da Abramat, né, 22, a sinalização do mercado como um todo foi uma queda de cerca de 7% no faturamento, em 23, de 2%. Então, sem dúvida, houve uma ressaca aí do movimento de 21, fruto disso, obviamente, nossos resultados talvez não tenham atendido às expectativas do mercado. Mas estamos confiantes. Eu acho que esse terceiro trimestre mostra uma evolução positiva nos dois principais segmentos, né? No fibrocimento, a gente cresce expressivamente, e também no segmento de exportação. Então, temos que aguardar. Não temos um guidance para dizer quando é que o setor vai estar numa performance lucrativa. A finalização para esse ano é positiva da Abramat, né? Um crescimento de 4,5%. Não sei, Paulo, se você quer acrescentar alguma coisa. Então, acho que a gente tem uma maneira de olhar, né? Como é que é o nome dele? É José... Esqueci de verdade. José
é que não dá para ver Não direito dá, ali pelo e-mail, né? Mas, José, só respondendo sua pergunta, a gente olha da seguinte maneira. Primeiro tem a mina é como se fosse um reloginho para a gente, né? Venda mais ou menos 200 mil toneladas por ano. Esse ano a gente tem o privilégio de ter um preço melhor, né, do que a média dos anos anteriores, né? E tem um dólar que está ajudando também, né? O nosso problema nos últimos tempos tem sido o fibrocimento, porque a gente vem de um momento em que passamos pela pandemia, a gente sabe, ninguém gastava dinheiro com nada, né? Podia viajar e tudo, e muita gente fez investimentos dentro de casa, né? Fazendo melhorias na sua construção, no seu lar, né? E com isso, a gente que vem de um segmento que tinha capacidade ociosa, houve uma demanda muito grande e a gente atendeu essa demanda de telhas, né? A gente faz uma estimativa, que a gente não tem auditorias próprias aqui no mercado de construção civil, a gente trabalha muito com dados de associações, de fabricantes, né, de cimento e tal. A gente faz uma estimativa que, antes da pandemia, o mercado mensal de telhas de fibrocimento girava em torno de 200 mil toneladas por mês, né? De repente vem a pandemia e em 21, para você ter uma ideia, a gente estima que houve uma demanda mensal de 340 mil toneladas, ou seja, houve um boom, né? Como a gente tinha capacidade ociosa no mercado, nós mesmos tínhamos, a gente atendeu a grande parte dessa demanda e com isso a gente interpreta que houve um adiantamento do consumo de telhas, né? A gente acabou vendendo telha antes da hora que seria necessário. Depois, logo em seguida, veio o efeito, né? O 22 ainda foi razoável, o 23 realmente cai bastante, né? A gente estima que o 23 ele cai, o mercado como um todo, para 180 mil toneladas por mês, né? Ou seja, ele fica abaixo do mercado que nós tínhamos mensal para 2015 e 2016, né? E geralmente esse mercado de telhas cresce de maneira orgânica, né? Mais ou menos como o PIB, né? Agora, em 24, a gente estima já uma retomada do mercado para 220 mil toneladas, que era mais ou menos o que a gente tinha no passado. Acho que a tendência agora, que passa o tempo, é a gente reconstruir o que seria realmente uma demanda normal de mercado, né? E as empresas pararam de investir em capacidade, né? Porque viram realmente que a gente está com muita capacidade ociosa. Então, existem perspectivas de que realmente haja uma melhoria. Você viu o terceiro trimestre versus o segundo tri, né? Como o Vitor bem mencionou, a gente tem uma melhoria muito grande, né? A gente sai de trimestres anteriores que a gente perseguia 50 mil toneladas mês para um trimestre agora, como esse último, em que a gente tem uma média muito mais próxima de 58 mil toneladas mês, né? Então, isso já tem sido muito positivo. O problema ainda chama-se preço, né? Porque nessa guerra toda, né, de demanda baixa, a gente não conseguiu ajustar preço ainda, e os insumos, eles foram mais competentes, né? Eles conseguiram ajustar o preço deles, né? Então, com isso, a gente está com margem bem apertada. Agora, em setembro, a gente fez um aumento de preço. A gente conseguiu emplacar o aumento de preço, né, na faixa de 5% mais ou menos, algumas regiões 4%, outras 7%. Então, vai dar uma média de 5% que está se refletindo agora, especialmente no final do trimestre e começo desse novo trimestre agora. Então, a gente já tem uma recuperação de margem. Mas, respondendo à pergunta, a gente tem perspectivas muito interessantes. Se a gente seguir a mesma linha, né, do primeiro, segundo, terceiro trimestre, a gente vê um futuro mais interessante em termos de faturamento, especialmente. E margem, aí depende muito se a gente vai conseguir repassar os custos de matéria-prima que estão apertando as nossas margens aqui, tá bom? A segunda pergunta do Odacir. Sabendo que o setor de crisotila representa as melhores margens e está sob júdice, caso seja suspensa a operação, como a empresa pensa em se organizar ou reorganizar? A empresa já está pensando nisso? Isso preocupa bastante os investidores. Sem dúvida, né, o número acabou de ser apresentado. Nesse ano, nós tivemos 60% do resultado bruto vindo do segmento de crisotila. Conforme foi objeto de fato relevante, nós temos uma mudança na Lei de Goiás, estabelecendo um prazo de 5 anos de operação, apesar da ação de inconstitucionalidade da Lei de Goiás, da Lei original de Goiás, ainda está para ser julgada no Supremo. Mas nós temos trabalhado com um cenário entre, então, cerca de 5 anos de operação. E é o prazo que nós temos para fazer duas coisas. Primeiro, nos readequarmos em termos de estrutura e, segundo, desenvolvermos negócios que venham a substituir esse segmento que é tão relevante para nós. Paulo? Acho que é isso, né?
Acho que, primeiro, a gente tem que definir os 5 anos, né, que ainda está em discussão dentro do STF. A gente está acompanhando dia a dia, pode ser amanhã, pode ser para fevereiro do ano que vem, né, depois do recesso, a gente não sabe exatamente quando tem uma resposta. E como o Vitor bem disse, se a gente consegue os 5 anos, a nossa estratégia é o seguinte, a gente vai tentar desenvolver algum negócio para poder estar substituindo a crisotila no futuro, né? Hoje a gente tem 1/3, né, mais ou menos, né, Vitor, do nosso faturamento vindo da crisotila, a gente teria que desenvolver algum negócio para repor esse 1/3 de faturamento, né, a margem gerada pelo negócio. A crisotila é um negócio gerador de caixa, então nos daria realmente recursos para poder entrar no mercado e fazer algum crescimento inorgânico, né, ou algum crescimento orgânico de inovação dentro das nossas linhas de produto, para a gente voltar a manter o mesmo padrão de faturamento que a gente tem hoje na faixa de 1,2, né, bilhão de reais por ano de faturamento líquido, né? Então, a gente quer aproveitar bem esses 5 anos, né, quando forem definidos, para a gente retomar, né, esse gap de faturamento com alguma coisa diferente, tá? Essa é a nossa estratégia. Se não houver isso, a gente tem que readequar a companhia para que caiba dentro do bolso do faturamento do fibrocimento, que, de novo, né, hoje é 60% na mina, porque a gente tem uma situação atípica, né? Realmente a margem do fibrocimento está muito aquém do que já foi historicamente, né? A gente está com o EBITDA bem abaixo, por uma questão, né, pontual do mercado, né? De uma competição muito acirrada no mercado que a gente acha que vai se regular, né? Porque o mercado não aguenta esse nível de margem baixa do jeito que está, tá? Então, a nossa estratégia é essa, aproveitar os 5 anos de maneira inteligente, com o fluxo de caixa de um negócio como a mina, né? Que realmente é um gerador de caixa, para a gente se recompor como companhia do mesmo tamanho, tá? Josias pergunta: a empresa espera conseguir compensar futuramente as receitas que vêm da exploração de amianto e será perdida pela paralisação? Acho que é basicamente o que já foi respondido. Basicamente, nós estamos falando de num horizonte de 5 anos, utilizar esse fluxo de caixa para desenvolver negócios que substituam esse segmento que hoje é representativo. O que a gente pode adiantar para todos é que já foi feito realmente um plano estratégico na companhia, né, com possibilidades de expansão em outros negócios. A gente tem mapeado possibilidades, oportunidades, né? Então só falta realmente essa definição da mina, né? Tendo a definição da mina, a gente sabe o nível de velocidade que a gente tem para recompor esse faturamento, tá? Mas é o que a gente falou antes aí, sem mudar nada. O José comenta: pelo que entendi, o amianto ainda representa 60% do lucro. Qual a perspectiva da Eternit com isso? Isso preocupa? Sim, preocupa. Agora, o 60% eu diria que é um resultado bem atípico nos últimos 6 anos. Nós tivemos, por exemplo, 21 representava 1/3. 21 foi um ano maravilhoso para o fibrocimento, mas talvez a base tomando o 24 não seja mais fair, talvez a média desses dois. Mas, obviamente, independente do número, ele hoje representa uma parcela relevante do nosso resultado e a companhia e a administração da companhia está focada nesse aspecto. Ou seja, como vamos substituir esse negócio por outra atividade, seja crescimento inorgânico, seja diversificação, que permita a gente a não ter uma queda em cima dessa receita líquida que o Paulo comentou de 1,2 bi. Porque a gente hoje, né, Vitor, está com um EBITDA que é bem atípico, né, para a telha de fibrocimento, né? A gente está com... não, se você pegar só o fibrocimento realmente, né, que inclusive menos do que isso, né? A gente está com menos da metade de um EBITDA mínimo que a gente diria que é o correto, né, para o fibrocimento, por causa dessa guerra de mercado, né, dessa demanda que está muito baixa. Então, a gente acha que quando normalizar essa curva, que provavelmente para 2025 e 2026 a gente tem isso, a gente tem uma recomposição de margem que é natural, né, que deve trabalhar dentro das margens históricas que a gente tem desse tipo de produto. Tá? Francisco, vocês não pensam em utilizar todo o grupo de mineração para comprar minas de gipsita aqui em Pernambuco? Uma das duas minas e ir aos poucos migrando a gipsita nesses 5 anos. E o Francisco fala: o gesso para novos sistemas construtivos. Perfeito. O drywall, né, é feito de gesso, e nós sabemos da existência dessa mina em Pernambuco.
Não sei se o Paulo quer fazer algum comentário, mas seria uma diversificação. Nós conversamos aí com várias possibilidades de mineração, né? Gipsita foi um dos pontos também, até, como é que é o nome da pessoa mesmo? Francisco, né? O Francisco bem colocou, parte de sistemas construtivos, né? De construções modulares, né? Como a maioria do mercado chama hoje em dia. Então, é uma possibilidade, né? A gente está olhando que a gente não pode adiantar nada, né? Realmente, é que nem quando vai comprar jogador no mercado, né, de futebol. Você não pode adiantar o que vai fazer, porque senão complica a vida, né? Mas a gente tem olhado bastante, tem várias possibilidades, está mapeado, né? E a gente, assim que definir a mina, porque a gente fala o seguinte, não adianta a gente traçar uma estratégia sem ter a definição primordial, que é quanto tempo a gente tem essa mina. Dependendo do tempo que a gente tem a mina, a gente pode ir para algum tipo de evolução ou outro tipo de evolução. Ou para outra. Né? Obviamente, dependendo do tempo, nós temos um plano A e um plano B. Exatamente. Bem, agora o José informou seu nome, José Roberto Dodge. Legal. Obrigado, Dodge. Ele pergunta, as chuvas de abril do Rio Grande do Sul, onde, infelizmente, causou tantos prejuízos, afetou as vendas da companhia na região? Assim, o primeiro movimento, de fato, teve um concorrente que tinha uma unidade local e que paralisou sua produção. Eu diria que, em termos de demanda, não houve ainda uma evolução muito grande, que é um processo mais lento de reconstrução. E também, eu acho que nesse primeiro momento foi muito mais a questão de limpeza de área e, eventualmente, de pinturas do que propriamente de troca de telhados. Mas, pelo lado de oferta, teve um impacto, mas que talvez esteja capturado nesses números que nós mostramos aí, de um crescimento de 16% nas vendas físicas de telhas de fibrocimento nesse terceiro trimestre. Porque é difícil, né, Vitor? Qualquer conjectura que a gente tenha não tem uma base realmente, né, de dados, né? Certamente aumentou a demanda. Talvez nós não sejamos os mais privilegiados, porque tem plantas concorrentes que estão mais próximas, né, no Rio Grande do Sul, ali em Santa Catarina e tudo mais. Mas certamente aumentou um pouco a demanda. Isso é porque a gente sai de 50 mil, na média, toneladas por mês no segundo TRI, passa para mais ou menos próximo de 60 mil. Tem um componente do Rio Grande do Sul, certamente, mas foi menos do que a gente imaginava. A gente pensou que no primeiro momento ia ter um boom de demanda, né, para vendas no Sul, e a gente não sentiu isso. Tá? A gente sentiu até mais com chuvas fortes no Centro-Oeste, né, e com algumas chuvas aqui no Sudeste, do que propriamente com o desastre lá no Rio Grande do Sul. Tá? Apesar do mercado ser vaso comunicante, né? Quando um produtor deixa de operar na região, ele deixa de mandar para outras regiões, e, por outro lado, o produtor B joga para lá ao invés de mandar para outras regiões. É tudo um vaso comunicante. O resultado disso é que nossas vendas cresceram aí 16% no trimestre. O Odacir pergunta, 5 anos, mas se não tiver 5 anos, se for amanhã? Odacir, amanhã eu acho que não será, porque eu acho que o voto do relator estabelece 1 ano, mas 1 ano seria um prazo de reorganização da companhia, não de negócio. Reorganização da estrutura da companhia. Não sei se... Eu acho que a gente tem vários cenários, né? A gente acredita que os 5 anos fazem mais sentido. Por quê? Porque tem uma lei do Estado de Goiás que realmente coloca esse prazo, né? De uma maneira científica, né? Com todos os cuidados que têm que ser tomados para a desativação da mina de maneira responsável, na parte de meio ambiente, e mesmo na parte social, né? Porque você imagina, é uma cidade que hoje, nas nossas contas, quase que 40% da população depende direta e indiretamente da nossa mina, né? Então, eu acho que desligar a chave de uma maneira precipitada é uma coisa ruim para todo mundo, né? Ninguém ganha com isso. E a gente teve já o voto, né, de um dos juízes do STF, né, colocando 5 anos, né, como sendo um prazo desejável, né? E a gente tem esperança que o relator revise o voto para 5 anos, né? Já que tem esse fato novo que é a lei de Goiás, que prevê em detalhes todas as obrigações da companhia, tá? Agora, como o Vitor falou, o mínimo que a gente trabalha, né, na mesa hoje é 1 ano, né? Porque o voto do relator já previa 1 ano, tá? Aí 1 ano nós teríamos que realmente refazer toda a estratégia de estrutura da companhia. Tem que trabalhar com outro tipo de companhia e teria que fazer isso em alguns meses, né, essa mudança. Mas, de novo, né, a gente reforça que a nossa tese é de que a gente consiga 5 anos para poder fazer uma mudança na companhia de uma maneira mais organizada. Tá?
Que mais? O Deluca pergunta: qual a capacidade instalada de fibrocimento no país? Nós tínhamos esse número. Você tem ele de cabeça? Olha, não nosso, no país. do grupo todo. Olha, a gente... De concorrência. Eu diria que deve estar em torno de uns... É porque a gente estima hoje, né, acho que uma capacidade em torno de 300 mil toneladas, mais ou menos, né, 300 e poucas mil toneladas. Deve ser 300 mil toneladas mês. 320, 330 mil toneladas mês, sabe? Porque a gente hoje está estimando que o mercado tem em torno de 200 mil, tá? E a gente tem uma utilização do mercado de 60%, 65%. Então, 60 menos até. A gente tem uma capacidade instalada hoje dentro da empresa de 100 mil toneladas, tá? A gente imagina que a gente tem mais ou menos 1/3 da capacidade instalada no mercado, talvez um pouco menos. Então, entre 320 e 340 mil toneladas seria o que a gente estima da capacidade do mercado. Tá. O Francisco pergunta: a ADI 6.200 possivelmente modulará os efeitos para 5 anos, tempo suficiente para o estudo de migrar para a mineração de gipsita, que o Brasil, especificamente aqui em Pernambuco, seria um caminho a seguir na desmobilização da mina de amianto para ficar no gesso e suas modalidades? É uma alternativa que vai ser avaliada, mas assim, não temos nada além dessa lógica que faz sentido termos, por exemplo, drywall dentro do portfólio dos nossos sistemas construtivos. Nossa placa cimentícia ela é muito utilizada externamente, né, em área molhada, como a gente fala. Drywall para a área interna, seca. Mas faz parte do mesmo mercado. O José pergunta: a Eternit ainda tem algum processo de recompra de ações em aberto? Pergunto, pois o valor da ação atual está em 5,61, informado no fechamento do trimestre. Veja, José, nós temos um programa de recompra muito discreto, que, na verdade, não é um programa de recompra, está associado ao incentivo de longo prazo para parte da administração que se dá pela compra de ações. Então, por isso é que nós tivemos a compra de algumas ações no início acho que no segundo trimestre, justamente para fazer frente a essa demanda. Essas ações ficam em tesouraria pelo período de vesting, que, na verdade, essas ações são transferidas para os administradores 1 ano após o fim do mandato. Tá? Então, é por isso que nós não temos um programa de recompra tradicional. O Francisco pergunta... Você já foi, não foi? O Francisco fala novamente da gipsita, está descartado... Então, posso acreditar que em um futuro a mineração da gipsita não está descartada pela empresa? Já falei, podem contar comigo aqui na região. Muito obrigado, Francisco. Maravilha. O Francisco também coloca que, como jurista e como investidor, acredito plenamente na modulação de 5 anos. A questão é que virá depois. Confio na empresa há pouco mais de 5 anos que volte a gerar um valor nas ações. E é importante que serão 5 anos após as adequações a serem feitas. Perfeito. Concordamos com ele. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, né? O Daci comenta: na apresentação do segundo trimestre, vocês falaram que tinham contratado uma consultoria terceirizada para tratar, avaliar reduções, controle de custos. Alguma medida já aplicada? Quando veremos esses resultados concretos? Bom ponto. De fato, nós contratamos a Álvares e Marçal para fazer um trabalho. Eu também caí, eu acho, né? Ou não? Não, continua aqui. Deixa eu tentar responder a pergunta, né? Num primeiro momento, até que o Vitor volte. A gente contratou o Álvares Marçal, eles fizeram um excelente trabalho, eles fizeram desde a análise de estrutura nossa, da CGN da companhia, até na nossa parte variável de fábricas, de matérias-primas e tudo mais. E a gente teve, sim, bons resultados. Na parte
de custo fixo, a gente já fez adequações na companhia, na parte de estrutura, reduzindo realmente estrutura, gerências, combinando atividades, e na parte variável, a gente está praticamente agora, né, Vitor, terminando com esse processo e capturando algumas economias, né, em compras de vários tipos de insumos, né, a gente tem potenciais interessantes aí de otimização em vários tipos de insumo, né, em combustíveis, a gente está olhando, estamos olhando Bem, contratos, né, e tudo mais. Agora, Vitor. Desculpe aí pela queda. Bem, mas como disse o Paulo, nós contratamos a Alves Marçal, eles fizeram a avaliação da estrutura de SG&A, de DGA, despesas gerais administrativas, de custo de produção, estrutura das unidades industriais, da área comercial. Eu diria que as melhores oportunidades que eles identificaram estavam relacionadas a insumos. Então, a gente renegociou GLP, estamos renegociando resina de polipropileno, renegociamos embalagens, sacaria. A grande parte disso se reflete muito mais em custo variável do que em estrutura de custo fixo. Isso é uma notícia, eu diria, copo meio cheio, meio vazio, né? Quer dizer que a nossa estrutura não estava, já tinha um nível de otimização razoável, também não poderia ser diferente, né, com a empresa em recuperação judicial. Mas, então, as expectativas de ganhos estão mais ligadas a suprimento, a procurement, do que a estrutura de custo fixo. E, portanto, você vai perceber isso em margem, apesar de, obviamente, ter outros fatores, como o próprio preço do mercado, que, como disse o Paulo, ainda estão vem numa queda, né? Vem numa queda até se ter uma reversão desse quadro de ociosidade elevada. O Francisco, alguma previsão de ingresso de solares no Minha Casa Minha Vida? Nós lançamos, conforme está descrito no release, um novo produto que a gente chama de Solar Leaf, que é um produto standalone, né? Ele pode ser fixado em qualquer telhado, qualquer superfície, ele não está ligado à telha, como os produtos anteriores que nós lançamos. Estamos indo a mercado e ainda não temos o resultado disso. Peço aí um pouco de paciência para que a gente avalie o resultado no mercado antes de nos pronunciarmos sobre essa perspectiva. Paulo? A Minha Casa Minha Vida não tem sido o mercado para o nosso produto até agora. A gente está tentando realmente, né? Tentamos com a telha, a gente não conseguiu ter um valor muito competitivo de preço. Agora vamos tentar com o Leaf, né? Que é uma alternativa muito mais interessante, que fica mais barato do que a solução com a telha e é muito mais fácil de implementar na parte mais logística, versátil, né? Instalação, pode ser em qualquer tipo de telha, né? Então a gente está tentando investir nisso, mas o Minha Casa Minha Vida, ele não privilegia, né, a parte solar no início, né? Porque eles vão muito em cima de custo, né? Então a gente acredita que sim, existe uma avenida aí aberta, especialmente nesse governo, né, que coloca nesse tipo de atividade bastante foco, mas especialmente em outros tipos de venda, né? Para construções fora do Minha Casa Minha Vida, a gente acha que tem um potencial maior do que dentro desse segmento. Tá? Eu acho que essa foi a nossa última pergunta do Francisco. Então, vou passar para o Paulo para ele fazer suas considerações finais e depois passo para o Saulo fazer o fechamento. Não, gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que a gente teve um trimestre bem mais interessante que os anteriores, né? Como o Vitor bem falou, a gente teve recorde de faturamento, né? Dentro da história que a gente conhece da companhia, né? Dos últimos 8, 10 anos aí que para trás. Antes disso, o real... É difícil de você fazer uma recomposição né? da moeda e tal. Então, eu acho que esse é o ponto positivo. A gente estava lutando contra a demanda estava muito baixa. Eu acredito que é fruto dessa antecipação de venda que aconteceu dentro da pandemia. Eu acho que à medida que passa o tempo... Porque aquele negócio é que nem geladeira, né? Você não troca telhado todo ano, né? Você troca à medida que vai vencendo realmente ou vai tendo algum problema de vazamento, né? Então, se antecipou muito a demanda. A gente teve uma queda realmente da necessidade de reposição, porque grande parte da nossa venda é reposição dentro do mercado.
e com isso baixou muito, né, a necessidade dentro do mercado. Agora, a gente está vendo uma recuperação, né, o terceiro trimestre foi muito interessante. A gente acredita que agora em setembro, com o aumento de preço que a gente conseguiu emplacar, não foi fácil, né, porque sempre que se aumenta preço fica um problema, né, o pessoal tenta não tirar pedido e tudo mais. A gente conseguiu fazer isso no mês de setembro e um pedaço de outubro, então a gente deve ter uma perspectiva interessante aí para frente, só que ainda os insumos estão aumentando, a gente ainda tem que ter essa disciplina de melhoria de preço no futuro. A mina vai muito bem, né, acho que a mina, os preços estão muito bons, a gente está tendo realmente uma exploração muito boa agora dentro da mina. A gente teve um pequeno probleminha, né, que paramos aí um pouco mais de uma semana, mas retomamos agora com todo o vapor na mina. Então, a gente acredita realmente num futuro bem interessante, né? A parte solar, a gente está revisando, né? A gente está olhando para rentabilizar produto, né? A gente acha que tem um produto que a gente precisava, mas agora falta realmente ter rentabilidade, né? Ganhar dinheiro. Então, a gente está nessa fase de repensar como é que a gente faz para ser competitivo no mercado. É uma pergunta que é muito recorrente aí pelos acionistas também, tá? Pelos investidores. Mas é isso, a gente está confiante e vamos com tudo aí para o último trimestre do ano, né? Para o ano que vem. E a retomada realmente, eu acho que vem, né? Agora finalmente vem depois dessa ressaca que a gente teve, especialmente no ano de 23 e no começo de 24, tá bom? É isso, gente. Então, eu queria passar a palavra para o Saulo, agradecer de novo a atenção de vocês aí. Muito obrigado ao Paulo, ao Vitor, obrigado a todos que participaram dessa conferência. Gostaria, antes de encerrar, apenas de reforçar que nosso canal no RI está disponível para todos aqueles que tiverem comentários ou mais questionamentos a fazer para a nossa administração. Esse canal está sempre aberto para todos. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Muito obrigado a todos e um bom dia.